Se você chegou até aqui sentindo que não tem mais forças, que a vida se tornou um peso difícil demais de carregar, então respira fundo. Este vídeo foi feito especialmente para você, porque mesmo que o mundo tenha te esquecido, mesmo que os ventos estejam contrários e as lágrimas insistam em cair, existe um Deus que te vê, te conhece e te ama com um amor que não falha. Não é coincidência você estar aqui agora. Deus tem uma maneira muito sutil e poderosa de nos chamar para perto quando tudo parece ruir. Talvez você esteja vivendo noites longas, dias escuros e silenciosos gritos de socorro dentro de você, e se sente sozinho, invisível, como se ninguém realmente soubesse a dor que você carrega. Mas neste exato momento, quero que você ouça com o coração. Você não está sozinho. Deus está contigo. Essa não é uma mensagem de autoajuda, não é uma fórmula mágica de motivação. Este é um convite para você respirar de novo, olhar para o céu com novos olhos e lembrar que há esperança. Sim, mesmo agora. Mesmo do jeito que tudo está. Porque quando você está fraco, é aí que o poder de Deus se aperfeiçoa. Quando não resta mais nada, é aí que ele se manifesta com mais intensidade. Se o cansaço te impediu de sonhar, este vídeo vai reacender a chama. Se a dor te impediu de orar, aqui você vai reencontrar palavras. E se a dúvida te impediu de crer, que essa jornada seja o começo de uma nova fé. Antes de continuar, quero te pedir uma coisa simples, mas que pode transformar seu caminho daqui para frente. Se inscreva neste canal e ative o sininho. Aqui, cada vídeo é um sopro de vida para quem está por um fio. Juntos, somos uma comunidade que caminha de mãos dadas, mesmo quando os pés estão feridos. Você não precisa enfrentar tudo sozinho. Prepare seu coração, porque o que vem a seguir é mais que uma história. É uma prova de que Deus nunca chega atrasado. Ele chega no exato momento em que a nossa alma está prestes a ceder, para levantar a gente de um jeito que só Ele sabe fazer. Tem dias em que a gente acorda e já sente vontade de voltar para a cama. Não é preguiça, não é moleza. É um peso que não tem nome, um esgotamento que vai além do corpo. É a alma que está cansada. E o mais difícil é quando ninguém percebe. Por fora você até tenta sorrir, tenta manter as aparências. Mas por dentro, tudo está desmoronando em silêncio. A história que vamos acompanhar agora começa com alguém exatamente nesse ponto. Cansado demais para continuar, mas sem coragem de desistir de vez. Era como se estivesse vivendo num quarto escuro, onde as janelas estavam fechadas há anos, e nem lembrava mais como era sentir o sol no rosto. Já não havia planos, nem metas, só a obrigação de continuar respirando. Mas até isso estava difícil. É assim que o inimigo age. Ele se aproveita dos momentos em que estamos fracos, isolados, e começa a sussurrar mentiras. Você não é suficiente. Nada vai mudar. Acaba logo com isso. E quanto mais a pessoa ouve, mais ela se convence de que não tem saída. Mas o inimigo só fala com tanta força quando sabe que Deus está prestes a intervir. É sempre antes do renascimento que vem a batalha mais feroz. Nessa fase, o que mais machuca é o silêncio. As pessoas perguntam se está tudo bem e você responde, está sim, mesmo com um nó na garganta. E ninguém imagina que você chora escondido, que suas orações agora são só suspiros e lágrimas, porque as palavras sumiram. Mas Deus entende cada lágrima. Ele recolhe cada uma. E mesmo quando você acha que Ele está em silêncio, Ele está agindo. E foi nesse exato cenário que o nosso personagem teve um encontro inesperado. Não com um anjo que desceu do céu, nem com um milagre espetacular, mas com uma mensagem simples que dizia: não desista, ainda tem um plano para você.
Aquilo entrou como uma brisa suave na alma cansada. Não resolveu tudo, não trouxe respostas imediatas, mas reacendeu uma faísca. Talvez ainda haja esperança. E aqui começa a virada, porque quando a esperança, mesmo que pequena, volta a nascer, ela começa a empurrar a escuridão para longe. Não é instantâneo, é um processo, mas é real. Deus não transforma a vida da gente num passe de mágica. Ele caminha conosco até que a força volte, até que a gente consiga levantar de novo, um pouco mais firme, um pouco mais confiante. Se você está nesse ponto, onde tudo parece escuro e sem sentido, escute isso. Não é o fim. É só o ponto em que Deus vai começar a reescrever a sua história. E tudo que Ele precisa é que você continue respirando. Só mais um pouco. Porque o resgate está a caminho. Aconteceu numa manhã comum, dessas que parecem não prometer nada. O despertador tocou como sempre, mas o corpo simplesmente não respondeu. Nem força para levantar da cama, nem vontade de enfrentar o que viesse depois. Tudo parecia pesado demais. Até abrir os olhos doía. A mente rodava em pensamentos confusos. Será que vou aguentar mais um dia? Para que continuar, se nada muda? E foi aí que a alma gritou em silêncio. Não um grito com som, mas um clamor profundo, que vinha do fundo do peito e ecoava em cada batida do coração. Deus, eu não consigo mais. Era o tipo de oração que não tem palavras bonitas, nem versículos decorados. Só verdade, só desespero. E foi exatamente essa sinceridade que moveu o céu. Nesse dia, algo começou a mudar. Não por causa de uma força interna, mas porque a fraqueza foi finalmente entregue nas mãos certas. Deus não espera que sejamos fortes o tempo todo. Ele não exige performance. Ele se aproxima justamente quando reconhecemos que não conseguimos sozinhos. A força dele se manifesta na fraqueza, e essa é a verdade mais libertadora que existe. A dor não sumiu de uma hora para outra. As lágrimas continuaram caindo por dias. Mas pela primeira vez em muito tempo, houve paz no meio do caos. Era como se Deus dissesse: eu estou aqui, você não precisa fingir, só me deixa cuidar de você. E foi nesse cuidado invisível que pequenos milagres começaram a acontecer. Um amigo mandou uma mensagem do nada. Uma música certa tocou no momento exato. Um versículo apareceu no feed das redes sociais. Coisas simples, mas carregadas de presença. E o coração, ainda machucado, começou a bater com um pouco mais de esperança. É assim que Deus age. Ele não invade com estrondo. Ele se insinua com carinho. Vai reconstruindo os pedaços que a vida quebrou. E mesmo que a cicatriz ainda esteja sensível, ela se torna sinal de que você sobreviveu. Agora, se esse vídeo está tocando algo dentro de você, se essa história está te lembrando da sua própria luta, eu quero te pedir algo especial. Curta esse vídeo. Não é só um gesto mecânico, é uma forma de dizer: essa mensagem me alcançou. Eu quero que ela alcance outros também. E que, com esse simples gesto, você seja instrumento de cura para alguém que precisa tanto quanto você precisou. Depois daquela manhã em que o corpo simplesmente não respondeu, os dias seguintes foram vividos no automático. Tomar banho parecia uma tarefa hercúlea. Comer, só o necessário. Conversar, apenas o básico. Quem está ferido na alma vai criando mecanismos para sobreviver, como se vestisse uma armadura invisível todos os dias. Mas essa armadura pesa e cansa. Foi nesse clima de silêncio e resignação que algo inesperado aconteceu. A pessoa, já sem ânimo para nada, resolveu sair para uma pequena caminhada. O céu estava nublado, o ar pesado. Mas havia uma necessidade estranha de sentir algo diferente, mesmo que fosse apenas o vento no rosto. E foi nessa caminhada solitária que o inesperado aconteceu. Um senhor de aparência simples, sentado num banco da praça, virou o rosto e disse:
Você sabia que ainda é importante? Deus não esqueceu de você. Aquilo caiu como um raio. Uma frase tão direta, tão precisa, vinda de um estranho, num momento de esgotamento total. Parecia impossível ser coincidência. Era Deus. Só podia ser. E naquele instante, foi como se o céu tivesse se rasgado só um pouquinho para derramar um fio de luz sobre aquela alma cansada. Voltar para casa foi diferente. O passo ainda era lento, mas o coração carregava uma frase que não saía da mente. Você ainda é importante. Não importa o que os outros digam. Não importa o que você perdeu ou quantas vezes caiu. Deus não mede sua importância pelo que você tem ou pelo que conseguiu, mas pelo simples fato de que você existe. E existe por um propósito maior do que você consegue imaginar. Na Bíblia, há tantos exemplos de pessoas que foram esquecidas pelos homens, mas lembradas por Deus. Ana, que chorava em silêncio. Elias, que desejou a morte. Jeremias, que foi jogado num poço. Todos eles, em algum momento, pensaram em desistir. Mas Deus apareceu. Não com promessas fáceis, mas com presença. E foi essa presença que fez toda a diferença. Por isso, se essa mensagem está tocando o seu coração agora, compartilhe este vídeo com alguém. Talvez alguém próximo de você esteja vivendo esse mesmo silêncio, essa mesma dor invisível. Uma palavra como essa pode ser o sopro de vida que vai salvar alguém. E você pode ser o canal que Deus vai usar. Clique em compartilhar. Leve essa esperança aonde o desânimo já se instalou. Houve uma noite em que ele se ajoelhou sem saber porquê. Não havia mais força nem mesmo para orar com palavras. Os joelhos tocaram o chão, os olhos se fecharam, mas a boca permaneceu calada. Tudo o que conseguiu fazer foi suspirar profundamente. E naquele suspiro havia mais dor do que em 1000 palavras. Era como se a alma inteira tivesse sido espremida em um único gesto. A oração que não tem forma é muitas vezes a que mais toca o coração de Deus, porque Ele não ouve apenas o que dizemos, Ele ouve o que sentimos. Ele entende o que a gente não consegue nem explicar. Naquele momento, o céu se inclinou para escutar o que a voz não conseguia pronunciar, e foi ali que começou a cura. Muitas pessoas acham que precisam orar de forma bonita, com palavras certas, com um discurso perfeito. Mas Deus não está procurando discursos, Ele está procurando corações sinceros. Um coração quebrado, mas verdadeiro, move mais o céu do que 1000 palavras decoradas sem sentimento. E naquele silêncio da noite, uma paz diferente começou a preencher o quarto. Ainda havia dor. Ainda havia perguntas sem resposta, mas havia também um consolo inexplicável, como se braços invisíveis envolvessem o corpo cansado e dissessem: eu estou com você. Não havia promessas de que tudo seria fácil dali em diante, mas havia a certeza de que não seria mais solitário. Essa é uma das maiores verdades do Evangelho. Deus não se afasta quando estamos fracos, Ele se aproxima. Jesus chorou. Jesus suou sangue. Jesus também se sentiu só. E por isso, Ele entende cada lágrima que cai do nosso rosto. Ele não apenas observa de longe, Ele se compadece. Ele sofre com você. E se você já se sentiu assim, ajoelhado em silêncio, com o peito apertado, sem saber mais como orar, eu quero te convidar a escrever nos comentários: Senhor, ouve até os meus suspiros. Escreve essa frase como um ato de fé. Não é só um comentário, é uma declaração espiritual. É um jeito de dizer ao mundo espiritual: mesmo sem força, eu continuo crendo. Essa frase pode ser a forma de transformar sua dor em testemunho. E quando você escreve isso, você também inspira outros a não desistirem. Vamos criar juntos uma corrente de fé silenciosa, mas poderosa, porque às vezes o milagre começa com um suspiro e um coração ainda disposto a acreditar. Era uma tarde fria e silenciosa.
o coração ainda carregava o peso da dúvida, do medo e da exaustão. Em meio ao vazio, surgiu a vontade de pegar a Bíblia, mesmo sem saber o que procurar. Não havia meta, nem plano de leitura, só uma necessidade confusa de ouvir algo, qualquer coisa, de Deus. E então, quase que num gesto automático, ela foi aberta. E ali, bem no centro daquelas páginas gastas, estava escrito: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mateus 11:28. Os olhos se encheram de lágrimas. Era como se Jesus estivesse ali, do lado, sussurrando com ternura. Não era uma frase aleatória, era uma resposta, uma promessa, um abraço. O corpo ainda doía, a alma ainda tremia, mas naquele instante uma certeza invadiu o peito. Deus está falando. Ele vê, Ele cuida, Ele está perto. Às vezes, o milagre acontece assim, no silêncio de uma tarde qualquer, quando a gente menos espera, quando a alma já não tem planos nem forças. Deus escolhe os momentos mais improváveis para deixar claro que nunca desistiu de nós. Ele sabe exatamente o que dizer e no momento certo, Ele fala. E é incrível como um único versículo pode mudar tudo. Aquilo que antes parecia o fim, começa a parecer um novo começo. Aquela dor insuportável se transforma em combustível de fé. Não porque a dor desapareceu, mas porque agora ela tem sentido. Ela se torna parte da história que Deus está escrevendo. Ali começou um novo hábito. Todos os dias, mesmo que por pouco tempo, a palavra era aberta. Às vezes para ler um versículo só. Outras vezes apenas para abraçar o livro e chorar. Porque a Bíblia se tornou mais que um livro. Se tornou uma companhia. Uma ponte entre o céu e a alma cansada. Se você já viveu um momento assim, em que um versículo te encontrou quando você mais precisava, curta este vídeo agora mesmo. Isso é mais do que um clique. É um testemunho silencioso. É uma forma de dizer: sim, eu sei o que é ser alcançado por Deus num momento de desespero. Que essa curtida seja também uma semente de fé lançada no coração de quem precisa ser tocado. Foram semanas de luta interior até que algo dentro dele cedeu. Uma resistência antiga, uma armadura construída ao longo de tantos anos, começou a se despedaçar. Orgulho, medo, vergonha, tudo isso o impedia de pedir ajuda. Afinal, quantas vezes ele havia aprendido que crente forte aguenta calado, mas ali, na solidão de um quarto escuro, com o coração gritando por socorro, ele entendeu. Até Jesus chorou. E se o Filho de Deus buscou consolo entre os amigos na hora da dor, quem somos nós para acharmos que precisamos enfrentar tudo sozinhos? Foi então que ele pegou o telefone com as mãos tremendo e mandou uma mensagem curta para um amigo da igreja. Ora por mim, eu tô mal. Só isso. 2 frases. Mas naquela hora, foi como se ele tivesse quebrado as algemas que o aprisionavam em silêncio. Porque pedir ajuda não é sinal de fraqueza, é sinal de sabedoria. O amigo não fez perguntas, não julgou, só respondeu: tô aqui. E Deus também. E veio em seguida uma oração por áudio com palavras simples, mas cheias de verdade. Aquilo foi como um bálsamo na alma. Como se Deus estivesse dizendo: eu coloco pessoas no seu caminho para te lembrar que você é amado. A partir daquele momento, as coisas começaram a mudar. Não da noite para o dia, mas passo a passo. O isolamento foi dando lugar a conversas sinceras. A culpa foi sendo substituída por graça. E o medo, pouco a pouco, foi cedendo espaço à confiança. Porque quando 2 ou mais se unem em oração, algo poderoso acontece. As correntes caem, os céus se abrem, o fardo se torna mais leve. Quantas vezes o inimigo quer nos calar? Nos fazer acreditar que ninguém vai entender, que vamos ser julgados, que é melhor fingir. Mas a verdade é que o corpo de Cristo existe para isso, para carregar uns aos outros.
para chorar juntos, para se levantar em nome da fé que nos une. E quando você pede ajuda, você ativa esse corpo. Você libera o socorro de Deus através das mãos humanas. Por isso, se este vídeo te lembrou de alguém que está precisando ouvir essa mensagem, compartilhe agora mesmo. Você pode ser a resposta da oração de alguém. Você pode ser o amigo da fé que Deus vai usar para salvar uma vida. Clique em compartilhar. Deixe que a luz chegue até onde a escuridão quer dominar. Ele era aquele tipo de pessoa que todo mundo dizia ser forte. Sempre disposto a ajudar, sempre sorrindo nas fotos, sempre presente nos cultos. Era o que orava pelos outros, o que dava conselhos, o que dizia que tudo ia passar. Mas por dentro estava desabando. A alma estava em ruínas, mesmo que o rosto ainda mostrasse um sorriso. E isso talvez fosse o que mais doía. É muito difícil admitir que estamos mal quando todos nos enxergam como exemplo de fé. A vergonha toma conta. A sensação de fracasso espiritual começa a pesar, como se estar triste fosse pecado, como se sofrer em silêncio fosse obrigação. E então, por medo de decepcionar os outros, a gente se isola. Finge, esconde e afunda mais ainda. Mas Deus não se impressiona com nossas máscaras. Ele vê o que está por trás dos aplausos, das fotos bonitas e dos "tá tudo bem", ditos com os olhos marejados. Ele conhece o nosso interior como ninguém e não se afasta quando descobrimos que não somos tão fortes assim. Pelo contrário, é aí que ele mais se aproxima. Numa dessas noites em que a dor transbordava, ele se olhou no espelho e pela primeira vez disse em voz alta: "Eu não estou bem." E naquele momento, algo mudou. Não porque a dor sumiu, mas porque a verdade finalmente foi dita. A alma, que há tanto tempo implorava para ser ouvida, finalmente foi reconhecida. E isso abriu espaço para Deus agir de forma profunda e restauradora. A cura verdadeira começa quando paramos de fingir, quando temos coragem de mostrar a ferida, mesmo que ela ainda esteja sangrando. Jesus não veio para os sãos, mas para os doentes. Ele não busca perfeitos, ele busca sinceros. E é na sinceridade que a graça se manifesta com poder. Agora, se você já viveu esse tipo de silêncio, de estar mal, mas sem poder demonstrar, escreva nos comentários: "Eu escolho ser verdadeiro diante de Deus." Esse comentário pode ser libertador, não só para você, mas para tantos que estão lendo e vivendo a mesma dor. Quando você escreve, você assume uma postura espiritual. Você declara: "Não vou mais fingir, vou viver a verdade que cura." Foi numa manhã comum, como tantas outras que começaram com o coração apertado, que algo diferente aconteceu. O corpo ainda doía, a alma ainda tremia, mas havia uma presença diferente naquele quarto. Era como se, entre o silêncio e os pensamentos confusos, surgisse uma brisa leve, quase imperceptível, mas profundamente reconfortante. Pela primeira vez em muito tempo, ele sentiu que não estava sozinho. E não estava mesmo. A Bíblia diz que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza, 2 Coríntios 12:9. E isso não é só uma frase bonita para enfeitar pregação. É uma realidade que só se entende quando a força humana acaba. Porque é nesse ponto, quando já não temos mais de onde tirar forças, que Deus entra com aquilo que é só dele. Uma força que não depende da nossa capacidade, mas da nossa entrega. Aquela manhã não trouxe respostas, não resolveu os problemas, mas trouxe paz. Uma paz que não fazia sentido, mas era real. Como se Deus dissesse: "Você ainda não vê a saída, mas eu estou aqui, continue." E isso foi suficiente para dar o próximo passo. Foram passos lentos, um dia de cada vez. Ainda havia dor, ainda havia choro, mas agora havia também companhia. Deus estava ali, não para impedir as lágrimas, mas para enxugá-las. Não para evitar as lutas, mas para fortalecer os braços cansados. E assim, no meio da fraqueza,
uma nova força começou a brotar. Essa força é diferente de tudo o que o mundo ensina. Ela não vem do orgulho, da competição ou do desempenho. Ela vem da rendição. Quando dizemos, Senhor, eu não consigo mais, Ele responde, então agora eu posso agir. E age, de forma sutil, profunda, libertadora. Com o tempo, pequenas mudanças foram acontecendo. A oração já não era mais só suspiro, começou a ganhar palavras. A Bíblia já não era mais só um refúgio, virou alimento. E o coração, antes tão machucado, começou a acreditar de novo. Não em si mesmo, mas naquele que prometeu estar conosco todos os dias, até o fim dos tempos. Essa é a força que sustenta quem pensa em desistir, que levanta quem caiu, que recomeça com quem perdeu tudo e que, acima de tudo, lembra que a nossa identidade não está na dor que sentimos, mas no amor que recebemos. Se você sentiu essa presença, essa força silenciosa que sustenta mesmo nos dias mais escuros, eu quero te pedir algo. Curta este vídeo agora mesmo. Não é só um apoio ao conteúdo, é um ato de fé. É como acender uma vela no meio da escuridão dizendo, eu acredito, ainda há esperança. A vida seguia como uma caminhada em terreno acidentado. Ele tentava avançar, mas os pés doíam, o coração pesava e os pensamentos sabotavam tudo. Por mais que tentasse crer, por mais que tentasse orar, sempre havia aquela voz que dizia, você não vai sair dessa. E nesses momentos, até a fé parecia distante. Era como andar por um deserto, onde cada passo exigia mais esforço do que o anterior. Foi numa dessas tardes, com o olhar perdido entre as sombras das paredes, que ele resolveu abrir o celular. Rolava o feed sem expectativa, apenas em busca de alguma distração inofensiva. Até que no meio de tantos vídeos vazios, apareceu um conteúdo que parecia diferente. A thumbnail dizia algo como, se você está cansado, sem forças e pensando em desistir. O título bateu como uma pancada no peito. Era exatamente assim que ele estava se sentindo. Por impulso ou por direção divina, clicou. E nos primeiros minutos, as palavras o alcançaram como um abraço. Era como se alguém tivesse escrito aquele vídeo para ele. Cada frase parecia descrever sua dor. Cada pausa parecia entender seu silêncio. E naquele instante, pela primeira vez em muito tempo, ele chorou sem vergonha. Não de tristeza, mas de alívio. Alguém entendia, Deus entendia, e havia um propósito até no cansaço. Essa é uma das maneiras mais delicadas pelas quais Deus age. Ele usa pessoas, vídeos, músicas, mensagens para nos alcançar quando achamos que não há mais caminho. Ele usa até a tecnologia, porque não existe limite para a sua graça. E quando Ele quer nos lembrar que ainda está no controle, Ele encontra uma forma de dizer, ei, você ainda é meu e eu não desisti de você. Depois daquele vídeo, algo começou a mudar. Não porque tudo ficou mais fácil, mas porque agora havia consciência de que não se estava sozinho. Havia um novo olhar sobre a dor, um novo entendimento sobre o processo. Deus não livra da fornalha, mas entra com a gente dentro dela. E essa verdade, vivida ali no meio do sofrimento, foi o que trouxe renovo. Por isso, se este vídeo que você está assistindo agora está sendo essa resposta para você, se está acontecendo contigo o que aconteceu com ele naquele dia, não guarda isso só para você. Compartilhe essa mensagem com alguém que você ama. Você pode ser o instrumento que Deus vai usar para alcançar outra alma cansada. Você pode ser o canal que vai levar esse alívio, essa palavra, essa esperança. Clique em compartilhar, espalhe a luz. Porque quando a gente compartilha a esperança, a gente vira parte do milagre. Houve uma noite em que ele sentiu como se o mundo estivesse desabando por dentro. Era uma angústia sufocante, uma opressão no peito que parecia roubar até o ar.
A ansiedade batia como um tambor descompassado dentro do coração, e a mente, acelerada, repetia pensamentos escuros como um eco interminável. Tudo o que ele queria era sumir, desaparecer, deixar de sentir. Mas naquela noite, ao invés de ceder ao desespero, ele se sentou no chão, encostou as costas na parede e fez algo que parecia simples demais para fazer sentido. Tentou reaprender a respirar. Inspirou fundo, prendeu o ar, soltou devagar, fez de novo, mais uma vez, e de novo. E aos poucos, como quem reencontra algo esquecido, começou a perceber que cada respiração era um presente. Cada vez que o ar entrava, trazia consigo uma chance nova. Cada vez que saía, levava um pouco da dor. Ele não tinha aprendido isso em nenhum culto ou pregação, mas naquele momento sentiu como se o próprio Deus estivesse soprando dentro dele. Enquanto houver fôlego, há esperança. A palavra diz que Deus soprou fôlego de vida em Adão. E é esse mesmo sopro que nos sustenta até hoje. Não importa quão profundo esteja o abismo, se você ainda está respirando, ainda existe um plano de Deus para você. Às vezes, o milagre não vem na forma de um anjo, de um livramento espetacular ou de uma revelação grandiosa. Às vezes, o milagre é apenas continuar respirando, um segundo de cada vez, até a força voltar. Ele começou a transformar esse momento de respiração em um ritual sagrado. Todo dia, alguns minutos para parar, fechar os olhos e apenas respirar. Mas dessa vez, com intenção. Ao inspirar, dizia mentalmente: "Vem, Espírito Santo." Ao expirar, pensava: "Leva a dor." E isso foi, dia após dia, reconectando sua mente, seu coração e sua fé. Reaprender a respirar foi para ele o primeiro passo rumo à restauração, e talvez seja também o seu, porque no fundo, esse gesto simples ensina algo profundo. A vida pode ser recomeçada, mesmo quando tudo parece perdido, mesmo quando não se enxerga mais saída. Deus sopra nova vida onde achamos que tudo já morreu. E se esse vídeo está sendo como esse sopro para você, se está te ajudando a respirar de novo, mesmo que pela primeira vez em dias, curta este vídeo agora. Isso não é apenas sobre números, é sobre reconhecimento, é dizer: essa palavra me alcançou. Eu estou aqui, respirando e crendo. Chegou um ponto em que ele já não conseguia dizer com certeza se ainda tinha fé. As orações haviam se tornado escassas. A vontade de ler a Bíblia, mínima. A presença de Deus parecia distante. E o pior de tudo era a culpa. Aquele sentimento de que estava decepcionando a Deus, de que estava falhando espiritualmente. Mas em meio a esse turbilhão, uma frase que ouvira anos antes ecoou dentro dele. Fé não é ausência de dúvida, é continuar, mesmo com ela. Ele começou a perceber que mesmo em meio à dor, algo o fazia seguir. Ainda que fosse pequeno, ainda que fosse fraco, ele continuava. E isso, por si só, já era fé. Era como um fio fino, quase invisível, que ainda o conectava ao céu. E naquele fio, Deus estava. A palavra diz que um grão de fé é suficiente para mover montanhas. E ele começou a acreditar que talvez, só talvez, o que ele tinha fosse exatamente isso, um grão. Não uma fé que explode em poder, mas uma fé que resiste em silêncio. Uma fé que, mesmo sangrando, se recusa a morrer. E foi aí que tudo começou a mudar por dentro. Numa madrugada de insônia, ele olhou para o teto do quarto e disse em voz baixa: "Deus, eu não sei mais se acredito, mas eu quero acreditar." Foi sincero e foi ouvido, porque Deus não rejeita um coração quebrantado. Deus não precisa de fé perfeita, Ele só precisa de um coração disposto. E naquele instante, como um sopro quente numa noite fria, algo começou a aquecer o peito. Não era emoção, era presença. Era como se Deus dissesse: "Se você ainda me deseja, então eu estou aqui."
E isso foi o suficiente para reacender a chama. Dias depois, ele compartilhou com alguém da igreja que estava passando por uma crise de fé. E ao invés de ouvir julgamento, ouviu algo que nunca mais esqueceu. Até a sua dúvida é um tipo de oração, e Deus está ouvindo. Aquilo foi libertador, porque a partir daquele momento, ele parou de se cobrar perfeição e começou a apenas ser, a viver sua fé do jeito que conseguia, e Deus honrou isso. Por isso, se você está vivendo uma fase em que sua fé parece fraca, quase apagada, não se condene. Deus não está te medindo pela intensidade da sua fé, mas pela verdade do seu coração. E se ainda resta um fio, é o suficiente para ele começar um milagre. Agora, quero te convidar a escrever nos comentários: mesmo fraca, minha fé ainda está viva. Escreve isso como uma declaração, uma entrega, uma verdade, porque Deus transforma esse fio em corda, e essa corda em ponte. E com ela, você vai atravessar o que hoje parece impossível. Era difícil lembrar a última vez em que havia dormido bem. As noites eram longas, preenchidas por pensamentos acelerados, angústias que pareciam gritar dentro do peito e lágrimas que escorriam sem som. Dormir se tornara uma luta. O travesseiro já não era lugar de descanso, mas de dor. E cada novo amanhecer era carregado do peso da noite anterior mal vivida. Até que, naquela noite específica, algo diferente aconteceu. Ele havia terminado o dia ouvindo uma pregação. Não era espetacular, nem cheia de revelações, mas havia ali uma paz. Uma paz que foi se infiltrando devagarinho entre os vãos da alma cansada. Foi deitar sem expectativa de dormir, apenas querendo descansar. E, pela primeira vez em meses, não pediu nada a Deus, apenas agradeceu. Obrigado porque eu ainda estou aqui, porque mesmo com tudo, ainda respiro. A oração foi curta, o coração ainda estava machucado, mas havia rendição. E nesse estado de entrega, o sono veio, sem aviso, sem luta, veio como um presente. Um sono leve, profundo, restaurador. E pela primeira vez em muito tempo, ele acordou com o coração calmo. O mundo não havia mudado. Os problemas ainda estavam lá, mas algo dentro dele estava diferente. Deus havia tocado. Deus havia cuidado. Deus havia dado descanso. O Salmo 4:8 diz: em paz me deito e logo adormeço, pois só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Essa promessa, que antes parecia distante, agora era experiência. E quando a alma descansa, o corpo sente. O olhar muda, a respiração acalma, o rosto relaxa. Porque quando Deus traz paz, ela não é passageira, ela é cura. Essa noite de descanso foi um divisor de águas. Não significou o fim da dor, mas marcou o começo da restauração. A partir dali, o medo começou a perder força. A angústia começou a se dissolver. E os dias passaram a ter outro sabor, outra cor, outro ritmo. Não porque tudo ficou fácil, mas porque o coração encontrou abrigo. Por isso, se esse vídeo está te trazendo um pouco dessa paz, se você sente que algo dentro de você está acalmando, compartilhe essa mensagem. Tem alguém que também precisa dormir em paz, que está travando batalhas internas que você nem imagina. Seja canal de cura, seja instrumento de descanso, clique em compartilhar agora. E que a paz que excede todo o entendimento visite também outros corações. Era como se a alma tivesse saído do corpo por um tempo. Viver havia se tornado uma sequência automática de tarefas. Acordar, levantar, cumprir obrigações, voltar para a cama e repetir. Mas por dentro, ele não estava mais lá. Estava ausente de si mesmo. O coração batia, mas não vivia. O corpo andava, mas sem destino. E por mais que ninguém percebesse, ele sabia que estava só existindo e não vivendo. Foi então que, em um desses dias cinzentos, ele se pegou cantando.
Sem perceber, a melodia escapou de sua boca enquanto lavava a louça. Uma canção antiga, da infância, da igreja, uma daquelas que falam de esperança, de amor, de renovo. Quando se deu conta do que estava fazendo, ele parou e sorriu. Pela primeira vez em muito tempo, sorriu de verdade. Um sorriso pequeno, tímido, mas verdadeiro. Ali entendeu, a alma estava voltando, aos poucos, um pedaço de cada vez. A alegria não voltou com explosão. Veio como uma brisa, como aquele fio de sol que escapa por entre as nuvens. Veio nas pequenas coisas, na vontade de ouvir louvor, na curiosidade em reabrir a Bíblia, na coragem de responder aquela mensagem de um amigo, no desejo de sair de casa só para ver o céu. Deus não apenas cura, Ele restaura. E a restauração é um processo sagrado. Ele não força, Ele respeita o tempo. Ele segura nossa mão enquanto os pedaços vão se encaixando novamente. E quando menos esperamos, nos vemos fazendo coisas que pensávamos que nunca mais faríamos. Cantar, sorrir, sonhar. A alma volta quando reconhece que há espaço seguro para habitar. E Deus cria esse espaço. Ele limpa os cantos escuros, Ele arruma a bagunça, Ele enche de luz os lugares que estavam esquecidos. E quando a alma encontra esse lar de novo, ela repousa. É por isso que é tão importante testemunhar. Porque o inimigo quer que a gente acredite que nunca vai melhorar, que a tristeza veio para ficar, que a dor será eterna. Mas quando compartilhamos vitórias, mesmo as pequenas, mostramos que o processo está vivo, que a esperança está viva, que o amor de Deus continua alcançando. Agora, se você sentiu essa mudança dentro de si, se esse vídeo está sendo parte desse retorno da sua alma para o seu corpo, curta este vídeo agora, que esse gesto seja uma marca espiritual. Que o clique simbolize seu primeiro sorriso após dias nublados. E que ele ajude essa mensagem a alcançar outros corações que ainda estão tentando reencontrar a si mesmos. Durante muito tempo, ele acreditou que os sonhos haviam morrido. O que antes brilhava nos olhos se apagou com o tempo, com as decepções, com as portas fechadas, com os nãos que feriram mais do que podiam demonstrar. A vida o empurrou para longe de tudo aquilo que um dia desejou. E no meio do cansaço, acabou aceitando que talvez sonhar fosse perigoso demais. Sonhar doía. Sonhar frustrava. Então, era melhor não esperar mais nada. Mas Deus não nos criou para viver sem propósito. Ele nos formou com intenções eternas. E mesmo quando os nossos sonhos morrem, os dele continuam vivos. E foi exatamente isso que começou a florescer dentro dele. A lembrança de algo que havia enterrado há anos. Um desejo antigo, esquecido, mas que voltou com força num devocional, num louvor, numa conversa simples com alguém da igreja. Era como se Deus dissesse: eu ainda lembro do que te fiz sonhar. Esse reencontro foi delicado, como quem reencontra um amigo querido que não via há muito tempo. Primeiro veio o medo. Será que ainda dá tempo? Depois a dúvida. Será que é Deus mesmo falando? Mas acima de tudo, veio a emoção de perceber que aquilo que foi enterrado não estava morto. Estava apenas adormecido, esperando o momento certo. E o mais bonito é que esse sonho não voltou da mesma forma. Ele voltou transformado, amadurecido, com novas raízes. Agora, ele não era mais movido por orgulho, vaidade ou pressa. Era movido por gratidão, por senso de missão, por desejo de servir. Porque os sonhos de Deus em nós nunca são só para nós. Ele sempre tem um propósito maior: alcançar vidas, gerar frutos, espalhar luz. Ele começou a escrever de novo, a compor, a planejar aquele projeto que um dia engavetou. Começou a estudar algo que sempre amou, mas tinha abandonado. E em cada pequeno passo sentia a confirmação de que Deus estava soprando vida sobre sua história.
O mesmo Deus que restaura a alma também restaura os sonhos. E talvez você, que está ouvindo isso agora, tenha sonhos que deixou para trás. Sonhos que foram sufocados pelas dores da vida. Mas deixa eu te dizer, se ainda arde, é porque ainda vive. Deus pode reacender essa chama, pode dar novo sentido ao que parecia perdido. Pode te fazer sonhar de novo, com coragem, com fé e com maturidade. Com o passar dos meses, ele já não era o mesmo. O que antes era desespero, agora era aprendizado. O que era dor, agora era semente. E o que era silêncio, agora era testemunho. Porque Deus não desperdiça sofrimento. Cada lágrima tem propósito. Cada queda ensina. Cada recomeço revela algo que antes estava escondido. A força que nasce da presença de Deus. Foi quando ele contou sua história publicamente pela primeira vez. Não como quem busca pena ou compaixão, mas como quem quer mostrar o que Deus pode fazer com alguém que pensava estar no fim. Falou da dor, da angústia, das noites em claro, da vontade de desistir. Mas também falou do reencontro com a presença, da oração silenciosa que foi ouvida, do versículo que chegou na hora certa, do louvor que curou, da fé que resistiu mesmo quando parecia apagada. A reação foi imediata. Pessoas começaram a mandar mensagens. Eu me senti assim também. Você descreveu exatamente o que estou passando. Obrigado por falar o que eu não consegui expressar. Foi nesse momento que ele entendeu. O que ele viveu não foi em vão. Deus estava usando sua história para levantar outros, estava multiplicando consolo, estava curando através de um testemunho, porque é isso que Deus faz. Ele transforma a dor em ponte, o fracasso em ferramenta, a lágrima em revelação. Ele nos cura para que sejamos cura. Ele nos restaura para que sejamos instrumentos de restauração. E o que um dia nos envergonhou passa a ser fonte de orgulho santo, porque agora sabemos que mesmo no vale, Deus estava lá. Mesmo na fraqueza, Ele nos sustentou. Essa nova fase da vida não veio com ausência de lutas, mas com nova perspectiva. Agora, ele sabia que não precisava temer as tempestades, porque conhecia o Deus que acalma o mar. Sabia que não precisava fugir das dores, porque tinha aprendido a enfrentá-las com coragem. E sabia, acima de tudo, que nunca mais estaria sozinho. E se essa história está ressoando dentro de você, se você já sentiu que sua dor pode virar testemunho, curta este vídeo agora mesmo. Faça desse gesto um ato de fé, um sinal de que você está dizendo: Senhor, usa minha história também. Porque muitas vezes a cura de alguém começa quando você tem coragem de contar como foi curado. Chegou um momento em que tudo começou a ganhar nova cor. Ele acordava e, ao invés do peso costumeiro, havia leveza. Não porque os problemas haviam sumido, mas porque agora o coração estava diferente. O que antes era desespero, agora era confiança. O que era incerteza, agora era entrega. Pela primeira vez em muito tempo, ele conseguia olhar para o futuro com fé e não com medo. Esse novo começo não veio com clarins ou fogos de artifício. Veio em detalhes. Numa manhã de sol que parecia mais bonita. Numa oração feita sem obrigação, mas com gratidão. Na vontade de voltar à igreja não para pedir, mas para agradecer. Em cada pequena escolha diária, ele dizia: eu ainda estou aqui e Deus também. Isso por si só já era um milagre. Começar de novo exige coragem. Exige aceitar que o passado não define quem você é, mas pode ensinar o que você vai se tornar. E ele entendeu que cada queda, cada noite escura, cada lágrima que parecia perdida, estava sendo usada por Deus como parte do processo de lapidação. Não foi em vão. Nunca foi em vão. A grande virada não foi externa, foi interna. Ele aprendeu a lidar com seus limites, a respeitar seus silêncios, a não se culpar por dias ruins. Começou a amar sua caminhada
mesmo com cicatrizes. E mais importante, começou a confiar no tempo de Deus, porque agora sabia que não era sobre velocidade, era sobre direção. E foi nessa direção que ele começou a viver os frutos da fé plantada no vale. Reconciliações aconteceram. O ministério que ele havia abandonado voltou a florescer. Pessoas começaram a procurá-lo para ouvir conselhos, para pedir orações, para simplesmente dizer: sua história me inspirou a continuar. O que parecia fim virou ponto de partida. O que era cinza ganhou cor. O que era silêncio virou canção. Esse é o poder do recomeço com Deus. Ele não te leva de volta para onde tudo parou. Ele te leva além. Ele te dá asas depois de curar as feridas. Ele te mostra que até o chão mais duro pode florescer, se regado com fé e paciência. E se você chegou até aqui, ouvindo cada parte dessa história, sentindo que algo dentro de você está renascendo, saiba que esse também pode ser o seu novo começo. Você não está ouvindo isso por acaso. Deus está te chamando para recomeçar com Ele. E esse convite é para agora. Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você se recusou a desistir. Mesmo cansado, mesmo machucado, mesmo em silêncio, você continuou. E isso não passou despercebido no céu. A cada lágrima escondida, a cada oração sussurrada, a cada respiração forçada para seguir mais um dia, Deus viu tudo. E o mais importante, Ele anotou cada detalhe no livro da vida. Porque o seu sofrimento não foi ignorado. Ele foi guardado com zelo. E agora está sendo transformado. O que você ouviu aqui não é apenas uma história, é um reflexo da sua jornada. Talvez as palavras ditas em cada tópico tenham espelhado a sua dor, o seu desânimo, os seus dias escuros, mas também refletiram algo que talvez você tenha esquecido. Sua resistência é um sinal de que há vida dentro de você. E onde há vida, há Deus. E onde há Deus, há esperança. O cansaço não te matou, a tristeza não te paralisou, a desesperança não te venceu. Isso, por si só, já é vitória. Você é prova viva de que mesmo os abatidos podem se reerguer, de que mesmo quem já pensou em parar pode seguir com mais força. Deus é especialista em recomeços, e você está vivendo um. Por isso, receba essa palavra como um selo espiritual. O pior já passou. Ainda virão lutas, sim, mas agora você sabe quem está com você e não está sozinho. Existem milhares de pessoas que, como você, estão lutando contra a dor em silêncio. E agora fazem parte dessa comunidade de fé que cresce a cada testemunho, a cada vídeo, a cada comentário como o seu. E falando em comentário, se essa mensagem falou com você, se você sentiu que Deus te visitou durante essa jornada, escreva agora: Senhor, eu não desisti porque o Senhor esteve comigo. Essa declaração é mais que uma frase, é uma resposta ao céu, é um ato de fé, público, espiritual, que diz: eu ouvi tua voz e vou continuar. E se você ainda não está inscrito neste canal, essa é a hora. Inscreva-se e ative o sininho. Não para seguir um conteúdo, mas para fazer parte de um propósito. Cada vídeo aqui é uma ponte entre corações cansados e o Deus que restaura. Estar aqui é como estar em família. E ninguém atravessa o vale sozinho. E mais, compartilhe este vídeo com alguém que você ama. Alguém que talvez esteja prestes a desistir. Alguém que só precisa de uma palavra para voltar a crer. Seja instrumento de Deus na vida dessa pessoa. Espalhe a mensagem. O mundo precisa de esperança e você pode ser o canal. Agora, respira. Fica mais um pouco. Silencia o coração. Ouve a música que está tocando. Fecha os olhos e deixa que essa presença que te acompanhou até aqui continue te guiando. Porque hoje você não está mais só. Hoje você entendeu que, mesmo cansado, Deus ainda tem grandes coisas para fazer na sua vida. E Ele vai te surpreender. Amém.